Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Que a paz de Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês também que estão nos assistindo por meio da live. Em nome de Jesus, Deus seja louvado por seu amor e graça para com cada um de nós. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje, primeiramente quero ler no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com os irmãos hoje um pouco sobre o Deus provedor. Quero falar nessa noite um pouco sobre esse Deus provedor, que foi na vida de Abraão, que foi na vida de Isaac, na vida de Jacó, na vida de Moisés, na vida de Davi, e tantos quantos outros personagens da Bíblia, mas muito importante, ele é na nossa vida também, nos dias de hoje, se nós fizermos a vontade dele, amém? Porque a Bíblia diz, em Hebreus 13:8, que o Senhor Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E Jesus disse, se nós fizermos o que ele nos manda, que é guardarmos os seus mandamentos, que é seguirmos segundo a sua perfeita vontade, a sua palavra, o Senhor Jesus, ele foi ao céu, nos preparar uma morada, para que quando tudo se acabar, quando passar esta terra, nós termos a oportunidade de morarmos com ele na glória. Em um lugar onde a Bíblia diz, irmãos, que as ruas são de ouro e cristais. Um lugar onde a Bíblia diz que olhos jamais viram, que ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. Há uma promessa de Deus para todos aqueles que persistirem em servir ao Senhor e ao seu santo nome. A Bíblia diz, irmãos, também no livro de Gênesis, no capítulo 22, aqui no versículo 8, diz assim: e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Aqui Abraão está falando para Isaac, seu filho, quando Abraão foi para sacrificar Isaac, a pedido de Deus. E os estudiosos dizem que acredita-se que ele não comentou nada com Sara, somente levou aquele servo junto com ele. Flávio Joséfo diz que que Isaac deveria ter por volta de 24 a 25 anos. Mas muitos estudiosos chegam a afirmar que talvez Isaac teria uns 14 anos. O fato é que até os 25 anos a Bíblia chamava de jovem, chamava de mancebo, essa era a palavra usada. O fato é que Isaac era um jovem, a Bíblia chama ele de menino, obediente ao pai com certeza. Mas a grande questão aqui é que quando Abraão estava ali com seu filho, ele tinha isso no coração: Deus proverá para você
o cordeiro para o holocausto. Ele foi como que se Isaac fosse o sacrifício. Mas no coração dele, ele tinha que Deus, de alguma forma, ia fazer algo. Algumas pessoas ousam até dizer que Abraão era tão confiante em Deus, que ele acreditava que mesmo que se ele sacrificasse Isaac, matasse Isaac, Deus ia trazer Isaac de volta. Porque afinal de contas, Deus havia dado uma promessa para Abraão. E a promessa estava cumprida, era Isaac. Só que a promessa não foi somente de Isaac nascer. A promessa é que dessa descendência, Deus faria dele uma grande nação. Porque alguns podem dizer, Isaac nasceu, aconteceu a promessa. Não, mas Deus faria dele, por meio dele, uma grande nação. Então estaria por acaso Deus mentindo? Estaria por acaso Deus voltando atrás da sua palavra? Ou Deus estaria, como a maioria ensina, provando a fé de Abraão e a sua obediência? Porque Adão já havia falhado no jardim. E Abraão, com certeza no seu coração, ele tinha o mesmo sentimento que Jó teve. Mesmo, muito provavelmente, sem nunca terem conhecido um ao outro. Aquela palavra de Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou. Ele poderia dizer a mesma coisa, ele não disse, a Bíblia não está dizendo que ele disse. Mas ele tinha essa fé, tudo pertence a Deus. Deus deu, se Deus está pedindo, ele tem algum propósito. Deus falou que me daria essa promessa. Se agora ele está me mandando fazer algo, eu preciso confiar nele. Eu preciso descansar nele. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que eu separo aqui é que quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos dá a provisão. Amém? A primeira coisa, quando Deus nos manda fazer algo, Ele nos dá a provisão. Como? Não sei. Eu falo com os irmãos aqui, eu não sou um pregador de rosa, eu sou um pregador da palavra. Também não sou um pregador que escolho cravos e espinhos para pregar, não. Eu prego aquilo que o Senhor manda. Eu acredito que a palavra deve ser pregada por um todo. Há dias que Deus vai nos ensinar algumas coisas mais duras, algumas coisas para permanecermos mais firmes no seu propósito. E algumas vezes também Deus vai nos fazer lembrar que Ele é o mesmo Deus. Que Ele não é um Deus que se alegra em ver o seu povo padecer. Que Ele é um Deus sim que abençoa, que dá a provisão. Ainda que os dias sejam maus. Porque eu falo até em uma mensagem, tem lá no meu canal, que a glória de Deus, ela brilha, e nós precisamos viver debaixo do brilho da glória de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 60, no versículo 1, diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor, ela brilha ou nasce sobre ti. E no versículo 2 lá diz: porque a escuridão, lá fala as trevas, cobriram os povos, mas sobre ti, sobre você, sobre a tua vida, a minha glória virá surgindo. Ou seja, como a luz da aurora, a glória de Deus vem brilhando. Nos dias de hoje dá para a gente pensar um pouco nisso, né? Com essa pandemia no mundo, nós não sabemos o agir de Deus. Nós sabemos sim que o Senhor irá voltar, que tudo que está lá em Apocalipse vai se cumprir, e nós não temos que estar caçando meios para evitar as coisas que estão na palavra, porque tem pregador que quer dar um jeito da gente não passar pelo que está escrito, não. Mas uma coisa é certa,
Nós não sabemos o dia ou a hora. Então, muitas dores, tribulações, lutas já vieram no mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Mas ele também disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, até o Senhor Jesus voltar, ou mesmo na tribulação, nós temos que confiar nele, nós temos que descansar nele, e nós temos que acreditar que ele é o Deus provedor. O problema é que quando fala de provisão, a humanidade só pensa em dinheiro, porque o ser humano, a gente necessita do dinheiro para viver. Primeiro, por quê? A gente não pode, hoje em dia, morando na cidade, nem, vamos supor, cultivar as coisas como se cultiva lá na roça. Então você não pode pôr, como diz, um suíno lá no seu quintal, para você criar lá, aí você monta lá aquele monte. Tem coisas que não dá para fazer. Você não pode trazer lá, você vai lá e traz a mimosa, né? Para tirar um leitinho e deixa ela dormir na calçada. Não tem coisa que é no sítio. Na antiguidade, antigamente era assim. Você plantava, você fazia, você cultivava, mas hoje, na cidade, cada vez mais, o ser humano precisa do dinheiro para comprar. Não é assim que funciona? O Pix está aí, né? Eu não tenho ainda. Mas, enfim, com celular a pessoa paga o outro, recebe do outro, faz, né, aquela coisa toda. O mundo está caminhando, e nós sabemos, para tudo que está na palavra. Onde um dia quem não tiver a marca não vai poder comprar e nem vender. Não estou dizendo que o Pix já é a marca. Mas tudo está caminhando, porque um dia vai ser uma marca. E quem não tiver ela não vai poder comprar ou vender. Está no Apocalipse 13. Mas a grande questão, nós não sabemos o dia e a hora, e mesmo que se viermos a passar por uma grande tribulação, não significa que a gente, como diz ditado, tem que parar de remar, né? Simplesmente. Nós temos que continuar dependendo de Deus, na provisão de Deus. Senhor, que o Senhor tiver para a minha vida, eis-me aqui. Só que muitas vezes tem pregadores, então, que acham que a gente não pode nem pregar a bênção de Deus. Jesus viveu humilde, com certeza, mas não significa que a gente não tenha que pregar que Deus dá a prosperidade, porque tudo pertence a Deus. Não significa que nós, como seres humanos, não devemos trabalhar com inteligência para sermos bons investidores, a fim de sabermos administrar também a nossa vida financeira, para que a nossa vida prospere. Porque a Bíblia mesmo diz, irmãos, que é melhor dar do que receber. É melhor você ter para dar do que você está precisando receber. É melhor você ter para emprestar do que você ter que tomar emprestado. Então, ora, a Bíblia não está mentindo. Para nós termos na nossa vida a sabedoria que José teve no Egito. No momento da fome, José, com sabedoria, administrou, e toda a terra do Egito teve fartura para vender para outros povos. Não significa que, como eu estava dizendo, que o cristão não passe dificuldade, mas também Deus nos ensina a ter sabedoria. Porque senão, por qual motivo que a parábola dos talentos seria deixada por Jesus? Ali ensina algo muito importante, aquele homem que simplesmente enterrou a moeda, enterrou o tesouro dele, que não era pouco dinheiro não, quando você vai estudar ali, mas eu não vou entrar nessa pregação. Mas ele simplesmente enterrou. Então Deus não quer que a gente enterre o talento, Deus não quer que simplesmente a gente viva, é assim mesmo, tudo que você ganha, você não administra, não. Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus que nos dá sabedoria, e nós é que vamos multiplicar isso na nossa vida. Eu explico sempre isso quando falo de prosperidade. O que o crente não tem que ser é avarento. O que o crente não tem que fazer é roubar dos outros. O que o crente deve fazer é ajudar os irmãos, como era feito na Bíblia. Mas não significa que a gente não possa usar de sabedoria para vivermos, sim, na provisão de Deus. Mas quando Deus nos manda fazer algo, Ele vai nos dar a provisão. Então, irmãos, a provisão de Deus, nós precisamos compreender, ela é nos dias de hoje também. Tem gente que pensa que simplesmente Jesus foi para o céu e se esqueceu de nós. Mas não é isso.
O que está faltando é sabedoria na nossa vida, e eu falo direto para as pessoas: o erro nunca vai estar em Deus, porque Deus não erra. O erro está em nós. De alguma forma, o erro está na nossa vida. O erro não está em Deus. Se o casamento fracassar, o erro não foi de Deus. Ah, mas foi Deus que mandou eu escolher ela, será? Foi Deus que mandou eu escolher ele, será? Ou mesmo tendo você escolhido uma boa pessoa, você cultivou a vida? Então nós não pensamos em algumas coisas. Lá em 2 Coríntios 9:10, diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a sua sementeira e aumentará o fruto da sua justiça. 2 Coríntios 9:10. Eu acho muito interessante essa palavra de Paulo. Aquele que dá semente ao que semeia. Tem pessoa que ela é tão arrogante no seu coração, que ela pensa que quando ela faz alguma coisa, foi na sua própria força. E não é. Nada é feito, irmãos, na nossa própria força. Por mais que você seja inteligente, senão você vai se tornar uma pessoa arrogante, assim como as pessoas que não conhecem Deus são. Porque tem pessoa que não conhece Deus, mas são multimilionários e conquistam muitas coisas, mas eles não dão a glória a Deus. Eles não agradecem que há um Deus provedor. Eles simplesmente pensam que tudo que eu tenho por causa que eu trabalhei mesmo, é o suor do meu rosto. Até alguns cristãos vão falar o suor do meu rosto. E se esquece que Deus é o provedor. Mesmo que você trabalhe, mesmo que você faça qualquer coisa, se você teve saúde para trabalhar, ou se a tua empresa prosperou, ou se o teu patrão aumentou o teu salário, uma coisa é certa: se algo chegou nas tuas mãos, foi Deus que deu a semente. Deus que deu a semente. Às vezes a pessoa vai lá e ora: Senhor, abre uma porta de emprego para mim. Aí Deus abre a porta de emprego. Quem deu a semente? Deus. Não importa quanto você ganha. Mas eu estou lá trabalhando. Aí esquece que lá atrás, quem abriu a porta foi Deus. Então Deus é que dá semente. Aí a Bíblia diz: ao que semeia. E pão para alimento. E é Ele mesmo que multiplica a sementeira, irmãos, e o fruto da sua justiça. Então Deus é o provedor. Amém? Nunca se esqueça disso. As pessoas agem se esquecendo que toda provisão e que todas as coisas pertencem a Deus, irmãos. Todas as coisas da nossa vida pertencem a Deus. O nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa família, tudo. Essa era a diferença dos filhos de Abraão. Essa é a diferença do povo hebreu. Tudo era para Deus. A vida era para ser para Deus. Deus escolheu Abraão porque ele foi chamado pai da fé. Ele decidiu sair do meio da parentela dele, do meio de um povo idólatra, do meio de um povo que não queria saber de nada de Deus. Ele ouviu a voz de Deus e Deus falou com ele: eu vou ser com você, Abraão, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Por que ele foi bênção? É só por causa do solo que ele plantou? Não. Lembra que quando ele foi ali escolher a terra que ia habitar, ele falou primeiro para o sobrinho dele, para Ló: escolhe para onde você quer ir. E Ló já olhou logo, aquelas campinas bonitas. É ali que eu quero. Ali sim é terra boa. Mal sabia ele que aquela terra boa um dia seria destruída pelo fogo. E Abraão não. Falou: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou aqui para a direita. Quer dizer, Abraão não era ganancioso, porque senão ele, sendo patriarca, ele poderia falar: eu vou para cá, essa terra que você escolher, você tem outras terras. Ele não fez, ele falou: escolhe para onde você quer ir. Porque Abraão tinha certeza que aonde ele fosse, a provisão de Deus estaria com ele, irmãos. É diferente. Eu sei que existe
grandes cidades, grandes metrópoles, lugares mais desenvolvidos, até para a gente trabalhar. Assim como existem lugares difíceis. Existe, é verdade. Mas tem lugar, cidadinha lá no fim do mundo, que tem gente próspera também. Claro que um lugar desenvolvido, as coisas vão ser mais fáceis, mas aquele que confia em Deus vai saber que a provisão de Deus vai acompanhar ele, se ele estiver na perfeita vontade de Deus. Então, a segunda coisa que eu aprendo é que quando Deus, irmãos, Ele nos chama, Ele nos capacita. Ele é o provedor, Ele nos dá a promessa, Ele dá a provisão e Ele capacita. Ele vai capacitar a nossa vida para o propósito. Porque às vezes nós temos um propósito, mas a gente tem medo do propósito. Às vezes há um propósito de Deus para a nossa vida, uma promessa de Deus para a nossa vida, e a gente tem medo. Mesmo Deus tendo nos dado aquilo, a gente não tem confiança. Irmãos, eu já pensei muito, hoje não mais. Hoje o meu temor é diante de Deus, em pregar a mensagem e não falar heresia. Esse é o meu temor diante de Deus. Sinceramente. Mas eu já tive, sabe, aquele medo de pregar se tivesse alguém mais assim, ou se tivesse mais gente, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim. Hoje não mais. Não quero saber se tem o pastor mais conhecido do mundo, eu quero saber se eu estou pregando a palavra da verdade. Eu não quero saber se tal pastor lá, conhecidão, concorda. Eu quero saber se o que eu estou pregando não é heresia, é verdade. Porque a gente é tão bobo, irmãos, que a gente acaba se humilhando debaixo das mãos dos homens. E a Bíblia nos manda nos humilhar debaixo das mãos do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então não importa com isso, não. Nós temos que reconhecer que Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ele levanta do monturo necessitado, faz-se assentar na cadeira dos príncipes. O que é isso? Tem gente que pensa que é só Deus tirar da pobreza e pôr da riqueza. Não é só isso. É Deus te colocar no meio de pessoas, muitas vezes, e você ali se destacar no meio deles. Pessoas que não esperam nada de você, falam, mas esse daí não é de uma família tão rica, não é de uma família tão instruída, e de repente está aqui no meio de nós, mas olha só a sabedoria dela, olha só a sabedoria dele. De onde vem? Deus está capacitando. Deus dá a capacidade. Por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, ele também diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5, 24. Deus chamou, Deus é o provedor, Deus é o que capacita, e Deus é o que fará. Fiel é o que vos chama. Irmãos, nós precisamos lembrar diariamente o Deus que nós servimos, irmãos. Sabe, existe o mal no mundo? Existe. Satanás é o adversário, esse mundo, né, jaz no maligno, há muita coisa perversa no mundo? Existe. Mas nós precisamos aprender a temer a Deus, irmãos. Crente morre? Morre. Mata um crente? Mata. Fazem mal para a vida de crente? Fazem. Mas também uma coisa é certa. Se Deus colocar as mãos e falar, aqui não, agora não, ninguém vai fazer nada, descansa em Deus, irmãos. Você não precisa temer nada. Os crentes ficam tão perdidos no raciocínio, muitas vezes com medo, jogaram uma praga contra a minha vida, jogaram uma praga contra a minha casa, jogaram isso, em vez de pensar ao contrário, jogou, mas praga alguma chegará à minha tenda, porque eu confio em Deus. Eu nem aí. Mas tem crente que ainda, como diz aquele velho ditado, tem crente que ainda tem medo de colocarem o nome dele na boca do sapo. Né? Tem crente que fica aterrorizado. Mas por que você está com medo?
Ou você não confia totalmente em Deus, ou você está pensando que o diabo é maior do que Deus. Agora, se Deus quiser provar a tua vida, provar a nossa vida, e também fazer o quê, né? Jó era íntegro, Deus não falou para o diabo, vai lá. Né? Crente passa, sim, luta, mas tem que confiar em Deus. Passando a luta, passando em meio ao deserto, passando no vale da sombra da morte, eu sei no Deus que eu tenho crido. Ele é fiel. E é Ele que vai fazer. E a terceira coisa que eu aprendo, irmãos, é: não meça a sua capacidade pelo que as pessoas falam, ou pelo que você vê hoje, sim por aquilo que Deus é poderoso para fazer em você. Tem pessoa medindo a própria capacidade no que o outro está falando. Errado. Errado. Nós não, como dizemos, não vivemos, né, por aparência, por vista. Você está medindo a sua capacidade, mesmo que você ainda não, aos seus olhos não seja capacitado para fazer algo, você está medindo no que os outros estão falando. Não, esse aí não, você não tem como. Não, você não, jamais, você vai fazer isso? Você vai fazer, você não, você não tem capacidade. Ora, o Deus que me chamou, eu acredito que Ele é poderoso para me capacitar. Por que eu não vou acreditar? Por que eu vou desistir? Então, irmãos, não meça a sua capacidade pelo que as pessoas falam, ou pelo que você vê hoje. Por quê? Porque às vezes, irmãos, a gente olha para a gente, e a gente olha para dentro de nós e falamos para nós mesmos: Senhor, não dou conta não. Consigo não, Deus. Sabe, tem dia, irmãos, a Bíblia diz que tem dias que são maus, tem dia que a gente está meio para baixo, tem dia que a gente está meio triste, tem dia que parece que vem aquela angústia na alma, porque parece que o propósito, a promessa está tão longe. Tem dia que parece que a tentação, como diz aí o ditado, marrou o jegue na nossa porta, e fica acusando na sua mente: você não é digno, você não, Deus te chamou, mas só até a metade do campeonato. E a gente vai dando ouvido, às vezes, para a nossa consciência, para a voz do nosso coração que é enganoso, para as palavras dos demônios que ficam soprando. Você vai cair, hein? Cuidado, hein? Você vai ver. Ó, você está ficando fraco, hein? Não tem medo não de voltar para aquela lama? Esse tipo de tentação que eu falo. Não tem medo não de voltar a ser o velho homem? Sabe aquele seu pecado? O diabo começa a lançar medo. Vou te derrubar nele. E aí, irmãos, a gente deixa de ouvir a voz de Deus e a gente enfraquece. Mas nos dias de adversidade, ou nos dias de calamidade, ou nos dias de angústia, faça como Davi ensinou: clame ao Senhor, ore. Ore. Tem momento, irmão, que você está de Deus, porque tem dia que parece que vem aquela angústia, aquele pensamento que você fala: meu Deus, por quê? Se você não sabe o porquê, somente ora e entrega nas mãos de Deus. Deixa que Deus. Porque tem coisas, irmãos, que a gente tem hora que não entende. Tem hora que você não entende por que você está passando algum problema na família. Tem hora que você não entende por que, meu Deus, por que o filho está tão assim? Por que a esposa está tão assim? Por que o marido está tão assim? Tem hora que a gente fala: Deus, por que, Senhor? Ou você mesmo, por que eu estou tão assim? Né? Porque a gente está só o outro que está tão assim, né? Se Deus nos manda plantar, é porque Ele já nos deu a semente. Eu falei aqui. Ainda que você não veja, Deus já produziu algo em você. Quando Ele escreve a nossa história, Ele nos prepara para ela. Amém? Ainda que você não veja, Deus já produziu algo em você. Quando Deus escreve a nossa história, irmãos, Ele nos prepara para ela.
Eu começo a lembrar daquela mulher, quando o profeta chega na casa dela, e a situação estava feia. O problema era geral na terra. A seca tinha tomado conta de tudo. O negócio era comer o último bolo e morrer. Mas ora, ainda tem azeite aí? Ah, tem um pouquinho. E quem disse que Deus precisa de muito? Amém? Ah, é só um pouquinho de azeite, mas quem falou que Deus precisa de muito para fazer alguma coisa? A multiplicação dos pães, para mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, acredita que umas 12.000 pessoas comeram de 5 pães. Jesus nos mostra que Ele multiplica, Ele não precisa de muito. Jesus nos mostra também que sempre terá uma saída. Jesus nos mostra também que Ele sempre enviará uma provisão para a nossa vida. Jesus nos mostra também que às vezes nós estamos olhando e não estamos vendo o azeite, um pouquinho de farinha ali, mas ainda tem provisão. Jesus nos mostra que nós devemos ir em frente com aquilo que temos em mãos. Eclesiastes 9:10, é isso? Eu acho que não tem marcado aqui tudo que eu tenho, só marquei algumas frases que Deus me deu, para não esquecer. O que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Você não vai precisar ficar maluco para fazer nada, porque você vai ter a força necessária para fazer o que vier nas tuas mãos. Não é isso? Eclesiastes 9:10. Então, irmãos, nós temos que acreditar, nós temos que confiar mais em Deus, porque parece que tem dia que a gente anda se esquecendo de quem o Senhor é. Toda árvore foi uma pequena semente um dia. Toda árvore um dia foi uma pequena semente. Às vezes tem árvore lá que o passarinho comeu a semente lá, foi lá longe, deixou aquela sementinha e nasceu aquela árvore, né? A pessoa olha aquela árvore imensa. Vou falar aqui, uma árvore que tem, eu não sei se é mais para o lado do Pará, Mato Grosso, bem para o norte para lá, tem uma árvore chamada jequitibá, né? O jequitibá é imenso, acho que é mais para o Pará. Mas um dia foi uma sementinha. O jequitibá, né? Você olha para cima, parece que ele está tocando no céu, de tão grande que é a árvore. Mas um dia foi uma sementinha. Então toda árvore foi uma pequena semente um dia. É verdade, irmãos, que tem pessoas no mundo que têm mais oportunidade do que outros. Tem. Tem pessoa que já nasce numa família rica, que nunca precisou batalhar para nada, né? Já nasceu no meio dos milhões, que nem aqueles 3 sobrinhos do tio Patinhas nadando na grana lá, que eu era pequeno, assistia quando era criança, né? O Guinho, Zezé e Luizinho, acho que é isso, estava lá e o tio dele só nadando nas moedas. Miserável que só. Né? Tem gente que já nasce no meio dos milhões, mas não significa que alguém que nasceu num lugar pobre, ou que alguém que é uma pequenina semente, não alcance algum lugar na vida. Se você for estudar a história de grandes empresas que está cheio aí na internet, você vai ver que muitas das maiores empresas do mundo hoje não foi feita por pessoas que já nasceram multimilionários. Não. Muitos não foi feita assim. Muitas delas começaram com pessoas na garagem. O que fizeram para chegar lá, não sei. Mas chegaram. Se chegaram da forma errada, todo mundo vai dar conta a Deus. Agora, uma coisa é certa. Tudo é possível, irmãos. Tudo é possível ao que crê. Quem pode te garantir, quem pode chegar para mim e falar, você aí já está de bom tamanho. Se Deus quiser falar para mim, não estou dizendo que Deus disse isso, tá? Estou usando um exemplo. Deus fala para mim, hoje você está ensinando aí, escrevendo uns livrinhos aí, qualquer dia eu te levo lá em Harvard. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho doutorado, o que eu vou dizer lá para os alunos de Harvard? É só lembrar do exemplo daquele moço
que vende a água, né? O Pega a Visão, né? Ele tinha. Mas ele estava sempre, como disse, se atualizando na leitura, nas coisas. Ninguém dava valor para ele, porque era um vendedor de água, era um pedreiro. Nós não sabemos, irmãos, aonde Deus pode nos levar. E também não olhe só para a altura do campo. Mas quando, Senhor? Eu não sei quando. Mas se Deus quiser fazer algo, eu sei que Ele é poderoso para fazer. E se Deus quiser colocar as mãos em cima da tua vida e falar, aqui ninguém toca, aí ninguém toca. Pronto. A gente tem que acreditar, irmãos. O grão de mostarda, por exemplo, também é a menor das sementes, né? Mas se torna a maior das hortaliças. É outro exemplo que a gente tem. E quarta coisa que eu quero falar aqui para vocês é: ouça a voz de Deus e obedeça. Porque ouvir a voz de Deus é uma coisa. Muita gente já ouviu a voz de Deus. E não foi só homens santos e mulheres santas, não. Muitas pessoas nessa terra já ouviram a voz de Deus. Mas nem todos obedeceram. Até a gente que não prestava já ouviu a voz de Deus. Nossa, pastor, pensei que Deus só falava com os santões. Não, Deus já falou com cada pessoa, né? Não falou com Balaão, ô Balaão. Mas Balaão nada de ouvir a voz de Deus, nada de obedecer, né? Ele já tinha ouvido, mas não obedecia. Aí Deus, deixa eu falar com a mula, que pelo menos a mula eu sei que vai me ouvir, porque a mula eu criei, não tem essa... Deus criou o homem também, né? Os corações dos animais mais puros que o nosso. Mas o Balaão. E Deus falou com muitas outras pessoas. Era para Saul ter acontecido o que aconteceu com ele? Era para ele perder o reinado? Se ele tivesse obedecido à voz de Deus, não. Samuel chegou para ele e falou: Saul, o que Deus falou para você? Mas vale obedecer a Deus. Mas vale obedecer a Deus do que gordura de carneiro, rapaz. Do que sacrifícios. Davi aprendeu depois, o sacrifício a Deus é um coração contrito. Coração verdadeiro. A esse Deus não rejeitará. Coração obediente. Então, irmãos, ouça a voz de Deus e obedeça. Porque muitas vezes a gente ouve, mas não quer colocar em prática, não quer obedecer, não quer caminhar, não quer aceitar. Ô Abraão, que Senhor, sai da tua terra. Para onde eu vou, Senhor? Ur é a melhor cidade da nossa época. Para onde o Senhor quer me mandar? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Vou mostrar agora não, mas eu vou te mostrar. Então, a questão não é a terra que você vai, é que tu serás uma bênção. A gente às vezes não pensa algumas coisas, né, irmãos? Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, chegamos ao lugar certo, irmãos. Quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos, nós chegamos ao lugar certo. Por quê, irmãos? Porque nós vamos estar sendo guiados pela palavra de Deus, pela voz de Deus. Ó, é por aqui, ó, aqui. Não precisa pegar atalhos, é aqui, aqui. A voz de Deus é a sua palavra. Não é o que diz lá no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se a gente obedece à voz de Deus e é guiado pelo Senhor, nós vamos chegar no lugar certo. Mas Deus fala uma coisa com a gente, aí amanhã vem o Satanás, ou ele envia alguém, Deus falou isso comigo, mas sabe, é tão difícil, o fulano tem razão, nasci para ser um ninguém, eu nasci assim mesmo, acho que a maldição veio toda sobre mim, eu não posso mudar, eu não vou ser diferente, nunca não vou ser nada, tudo posso naquele que me fortalece, acabou. Se eu crer, eu vou ver a glória de Deus, é o que está escrito na palavra, e acabou. Se creres, verás a glória de Deus. Pronto. Mas não, Deus fala conosco. E aí a gente, por um momento, deixa de ouvir Deus para ouvir a voz, sabe-se lá de quem. Irmãos,
Nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos confiar. O mundo, muitas vezes, e a nossa vida vai de mal a pior, porque a gente esquece da palavra. A gente até ora, faz jejum, clama, vai para o monte, faz um monte de coisa. Tem gente que hoje ainda continua se vestindo de pano de saco. Eu não faço essas coisas não, irmão. Não faço, por quê? Porque se o coração não for de verdade, ó, pode deitar no pó, pode ir, como diz, eu estou com a cara no pó, mas o coração está em Deus. Quero saber disso. Estou falando que é problema, a gente tem que se consagrar. Mas se o nosso coração não estiver no Senhor, irmãos, estamos perdidos. E quinta coisa, para nós encerrarmos. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Não precisamos querer ser outra pessoa, pois Deus produziu em cada um de nós um dom e um caráter. O caráter é o caráter do Senhor, que é um caráter santo, que é algo que Ele tem para a vida de cada um. Para ser honesto, para ser uma pessoa conforme a vontade de Deus. Agora, a gente não precisa querer ser igual aos outros. A gente pode colher bons exemplos de pessoas? Pode. A gente pode ver na vida de alguém alguma coisa que, olha, se eu fizer isso, pode ser, mas pode também não ser. Não é porque deu certo para o fulano que deu certo para você. Dá certo para você se você está seguindo a voz de Deus. Mas tem bons exemplos que a gente pode seguir? Sim, é sempre bom seguir bons exemplos. Que não vai dar para usar exemplo ruim, né? Mas uma coisa é certa. A dependência está em Deus. Porque senão, vamos supor que a pessoa muda para uma vila no meio do sertão. E tudo que tem lá é toco. Pedaço de pau ali no arado. Ele fala, o que eu vou fazer aqui? Mas lá tem uma pessoa que vende esses pedaços de pau para queimar. E essa pessoa, ele precisa que alguém o ajude e tire. Aí o outro vai lá e fala, nossa, bem que eu posso vender enxada aqui, hein? Que aqui tem toque demais. Você vai fazer uma casa, você vai arrancar os pedaços de pau aí. Eu vi que aqui não tem enxada, o povo está arrancando tudo na mão. E de repente a pessoa pode ficar rica, como diz, né? Vendendo enxada, para o outro arrancar toco. Vou fazer só um exemplo bobo aqui, eu pensando nisso agora, ninguém nem falou. Uma vez, quando eu estava lá em Moçambique, eu observei que as mulheres de lá, elas fazem, sabe aquela vassoura que nem a gente faz no sítio, de mato, junta lá o mato, né, amarra, elas fazem a vassoura, só que elas não põem o cabo, elas varram assim na mão, ó. E eu observei aquilo durante os dias, e eu cheguei para o pastor e perguntei, pastor, por que eles não encabam a vassoura para varrer, que é mais fácil? Foi, já tentei, mas eles se acostumaram só. Porque pegou aquele costume, irmãos? A mulher com a criança nas costas está lá. E isso não faz tanto tempo, não é na pré-história, não. 2012 que eu estive lá, eu varrendo lá. Se você coloca um cabo, não é muito mais fácil de varrer? Mas ninguém está fazendo. Tem gente que só faz se o outro fazer. A cultura que é essa, é varrer na mão mesmo, é arrebentar a coluna. Aí vou usar o que meu pai fala. Meu pai fala que o preguiçoso só morre arrebentado. Porque ele quer pegar tudo de uma vez, né? Tem 100 quilos para carregar, em vez dele dar 5 viagens carregando de 20 em 20 quilos, ele quer carregar em 2 só ou em uma. Aí ele se arrebenta. Para acabar logo, né? Aí o preguiçoso morre arrebentado. Porque... Então, irmãos, nós temos que ser nós mesmos. Não precisamos querer ser outra pessoa. Pois Deus produziu em cada um de nós
o dom e um caráter. Agora, podemos seguir bons exemplos? Podemos. Mas quando nos encontramos em nós mesmos, produzimos tudo o que necessitamos para chegar ao lugar da conquista. Quando nós nos encontramos em nós mesmos, produzimos tudo o que necessitamos para chegar ao lugar da conquista, irmãos. Eu sempre gostei da questão da transmissão, hoje a gente está aqui, tem coisa que a gente pode usar. Tudo que a gente puder fazer de melhor, hoje a internet possibilita isso. Há uns anos atrás era só pela televisão que um pastor pregava para outra pessoa assistir assim ao vivo, não era? Era coisa de outro mundo, jamais a gente pensaria. Hoje aqui é só a gente com, né, uma mesa de som, uma placa de vídeo, uma câmera, ou um celular, ou algumas coisinhas mais, a internet, a pessoa está te ouvindo lá do outro lado do mundo. A gente tem que saber usar as coisas. Agora, a gente também não pode pensar, então, eu começo a imaginar aqueles pregadores que sonhavam ir para a TV ou pregar alguma coisa ao vivo um dia, e falar, assim, o jeito que é tantos milhões, hoje a gente tem fácil, né? Então, irmãos, Deus, Ele vai provendo tanta coisa na nossa vida, e às vezes a gente não vê. Eu falo por mim mesmo, que é o que eu estava dizendo, que não é uma questão. Eu vou pregar para o mundo, para as pessoas lá fora que não me conhecem, só quando eu ficar conhecido, como diz o ditado, como que eu vou chegar ao meu propósito? Eu tenho sonhos também. Meu sonho é que o Senhor faça com que as mensagens que Ele me der alcance o máximo de pessoa, alcance o máximo de vidas. Porque eu não acredito que Ele nos dá simplesmente para ficar só para nós. Ele vai dando para que vidas sejam alcançadas. Por isso que eu falo, eu tento fazer o meu melhor desde hoje, com pouco recurso. Se um dia Ele dá mais recurso, faremos melhor. Então faça as coisas na sua vida, mesmo que você tenha pouco recurso, irmãos. O problema nosso é que a gente quer ter muito para fazer. A gente acha que Deus tem que prover muita coisa para a gente começar. E não é assim, eu falo sempre, irmãos, a questão é se Deus nos dá a provisão, faça daquilo que Deus te dá. A Igreja Ministério da Glória de Deus começou na garagem, 3 cadeiras e só. Hoje Deus nos dá a graça de ministrar, naquela época lá a gente não tinha nem live para fazer nada disso. Há 12 anos atrás. Hoje as coisas estão mais fáceis ainda. A perseguição existe, mas hoje o evangelho, eu imagino, é que a gente é tão crente, eu imagino Paulo hoje pregando, né? Aqueles sermões ali, ele pregando, não precisava nem ninguém estar escrevendo, era só a live ao vivo. Que na época de Paulo, ele tinha que pregar, e tinha ali um mausuiense, que chama, os que escreviam, escrevendo tudo que ele pregava. Olha o que Paulo falou, tinha que estar alguém ali com a tinta, ou depois lembrando, olha, Paulo essa noite falou isso, nós temos que guardar isso, para a gente enviar lá para o fulano, lá em tal lugar, vamos escrever essa carta, mas uma carta, tinha que escrever tudo na mão, não tinha livro, vamos ter que escrever 100 cartas, manda uma para a cidade, manda outra para outra, manda outra para tal lugar, mas imagina Paulo hoje, faz um vídeo aí lá para a igreja de Coríntio, que eu vou falar com aquela igreja. Para eles era mais difícil. Para nós é mais fácil, irmãos. A gente aqui não está vendo. A pandemia está no mundo, as coisas... eu sei que está uma dificuldade para um monte de coisa. Eu sei que está, não estou falando nesse quesito. Só que às vezes nós temos mais facilidade. É que o problema do ser humano é que o ser humano não se manifesta. Não se manifesta, que eu digo, não é sair quebrando as coisas. O ser humano não fala, o ser humano não pensa. O ser humano põe qualquer um, como diz lá no plenário. O ser humano vê as pessoas roubar, vê as pessoas, mas continua lá, pondo o fulano lá. O ser humano, como diz o ditado, não vai para a rede social, todo mundo e fala, não queremos isso, o imposto está caro. Hoje ainda vão muitos falando, mesmo que fala não surte efeito, né? Muita gente, mas a gente, mesmo muitas vezes no nosso país, ou a situação, está cada um do jeito que acredita, porque a gente pensa muito só na gente, e também o ser humano é assim, se tiver bom, quem está rico no Brasil está nem aí para a pandemia, está nem aí para o problema dos outros,
o meu está garantido, né? É assim que muita gente pensa. A gente não tem um pensamento coletivo. A igreja, no princípio, ela era coletiva. Ó, tem um irmão nosso aí que não tem casa não, hein? Quantas casas você tem, fulano? Tem 100. Oxe, o irmão nosso ali não tem não, você não deu nenhuma para ele? Não era assim? Eles vendiam as propriedades e davam. Nós não nos ajudamos uns aos outros, irmãos. Essa é a verdade. Nós não nos ajudamos. Nós não chegamos e falamos, ô irmã, como está sua casa lá, está faltando comida? Não. Ô, como está lá, está paga as suas contas? Também tem aqueles irmãos que não estão nem aí, né? Folgado até as horas, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós não, trabalhamos em unidade. E muitas vezes nem na igreja. A gente tem um pensamento muito só em nós. E Deus prover na nossa vida, a Bíblia diz, para a gente abençoar. E Deus mesmo é o que dá a semente, nunca vai nos faltar nada. Abraão falou, Ló, escolhe onde você quer ir. Deus está comigo, Ló. Deus está com você. Se você crê, se você tem uma promessa, se você acredita. Ah, pastor, mas está tão difícil. Continua ouvindo a voz de Deus e a palavra de Deus, porque Ele vai fazer você passar esse deserto, Ele vai fazer você passar no meio do vale, caminhar nesse vale, e mal algum vai te atingir. Vamos orar nessa noite. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Creia no Senhor de todo o teu coração. Em nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós aprendemos com Abraão, que foi o pai da fé, que saiu de um lugar de conforto, que saiu do meio da sua parentela para ir para uma terra, e o Senhor fez dele uma bênção. E da mesma forma, Senhor, nós acreditamos. E eu quero ministrar, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa que me assiste agora e que está aqui na igreja. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, no coração dessa pessoa, ela possa crer que o Senhor é um Deus provedor. Que o Senhor é um Deus de provisão. Que as coisas estão difíceis, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não está no governo. A nossa confiança não está no presidente. Não está no governador, não está no prefeito, nos vereadores. A nossa confiança está em primeiro lugar em Deus. Oramos sim por todas as autoridades, para que elas vivam de acordo com a vontade de Deus, ainda que a grande maioria não vivem. Mas declaramos com fé no nosso coração, que a nossa confiança, de que toda a provisão que necessitamos, está no Senhor e vem do Senhor. Vem do Senhor. Porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, bem presente em tempos de tribulação. Ele nos disse isso. Ele nos disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou teu Deus, Ele diz, e fora de mim não há outro. Ele nos ensinou que ainda que andarmos pelo vale da sombra e da morte, não devemos temer mal algum, porque Ele nos consola com a sua vara e o seu cajado. Ou Ele nos abençoa, porque Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo.